Onde está o amor, lá está Deus também, de Léo Tolstói, entregue a você em formato de audiolivro por meio de aventuras audíveis. Na cidade morava o sapateiro Martuin Avdić. Ele morava num porão, num quartinho com uma janela. A janela dava para a rua. Pela janela ele observava as pessoas que passavam, embora apenas seus pés pudessem ser vistos, ainda assim, pelas botas, Martuin Avdić reconheceu as pessoas. Martinho Avdić morava há muito tempo no mesmo lugar e tinha muitos conhecidos. Poucos pares de botas em seu distrito não estiveram em suas mãos uma e outra vez. Alguns ele colocava meia sola, alguns remendava, outros costurava e, ocasionalmente, também colocava a parte superior nova. E pela janela ele frequentemente reconhecia seu trabalho. Avdić tinha muito o que fazer, porque era um trabalhador fiel, usava bom material, não fazia cobranças exorbitantes e cumpria sua palavra. Se lhe fosse possível terminar uma encomenda num determinado prazo, ele aceitaria; caso contrário, ele não o enganaria, ele lhe diria isso de antemão. E todos conheciam Avdić, e ele nunca ficou desempregado. Avdić sempre foi um bom homem, mas à medida que envelheceu, ele começou a pensar mais em sua alma e a se aproximar de Deus. A esposa de Martuin morreu quando ele ainda morava com seu mestre. Sua esposa lhe deixou um menino de 3 anos. Nenhum de seus outros filhos havia sobrevivido. Todos os mais velhos morreram na infância. Martuin inicialmente pretendia enviar o filho pequeno para a irmã na aldeia, mas depois sentiu pena dele. Ele pensou consigo mesmo: será difícil para meu Kapitoshka viver em uma família estranha. Vou mantê-lo comigo. E Avdić deixou seu mestre e foi morar com seu filho pequeno. Mas Deus não deu sorte a Avdić com seus filhos. À medida que Kapitoshka foi crescendo, começou a ajudar o pai, e teria sido uma delícia para ele, mas uma doença caiu sobre ele, ele foi para a cama, sofreu uma semana e morreu. Martuin enterrou o filho e caiu em desespero. Esse desespero era tão profundo que ele começou a reclamar de Deus. Martuin caiu em tal estado de melancolia, que mais de uma vez orou a Deus pela morte, e censurou a Deus porque ele não havia levado aquele que era um homem velho, em vez de seu único filho amado. Avdić também deixou de ir à igreja. E uma vez um velhinho do mesmo distrito veio de Trinity, um famoso mosteiro, para ver Avdić. Por 7 anos ele esteve vagando. Avdić conversou com ele e começou a reclamar de suas tristezas. Não tenho mais desejo de viver, disse ele, só queria estar morto. Isso é tudo que peço a Deus. Sou um homem sem nada pelo que esperar agora. E o velhinho lhe disse: você não fala direito, Martuin, não devemos julgar os feitos de Deus. O mundo se move, não pela nossa habilidade, mas pela vontade de Deus. Deus decretou que seu filho morresse, para você viver. Então é o melhor. E você está desesperado, porque deseja viver para sua própria felicidade. Mas para que se deve viver? Perguntou Martuino. E o velhinho disse: devemos viver para Deus, Martuin. Ele lhe dá vida, e por amor a ele você deve viver. Quando você começar a viver para ele, você não sofrerá por nada e tudo lhe parecerá fácil. Martuin ficou em silêncio por um momento e depois disse: mas como alguém pode viver para Deus? E o velhinho disse: Cristo nos ensinou como viver para Deus. Você sabe ler? Compre um testamento e leia-o, lá você aprenderá como viver para Deus. Tudo está explicado lá. E essas palavras acenderam um fogo no coração de Avdić. E ele foi naquele mesmo dia, comprou um Novo Testamento em letras grandes e começou a ler. No início, Avdić pretendia ler apenas nos feriados, mas quando começou a ler, isso alegrou tanto sua alma que ele costumava ler todos os dias. Às vezes ele ficava tão absorto na leitura que todo o querosene da lamparina queimava, e ainda assim ele não conseguia se desvencilhar. E assim Avdić costumava ler todas as noites. E quanto mais lia, mais claramente entendia o que Deus queria dele e como se deveria viver para Deus, e seu coração foi ficando cada vez mais fácil. Antigamente, quando se deitava para dormir, suspirava e gemia, e sempre pensava em seu Kapitoshka, e agora sua única exclamação foi: Glória a ti! Glória a ti, Senhor! Seja feita a tua vontade. E desde então toda a vida de Avdić mudou. Antigamente, ele também costumava ir a uma taverna como diversão nas férias, para beber uma xícara de chá, e ele também não era avesso a um pouco de conhaque.
Ele tomava uma bebida com algum conhecido e saía do bar, não exatamente embriagado, mas com um estado de espírito feliz e inclinado a falar bobagens, gritar e usar linguagem abusiva com uma pessoa. Agora ele deixou de lado esse tipo de coisa. Sua vida tornou-se tranquila e alegre. De manhã ele se sentava para trabalhar, terminava a tarefa que lhe fora atribuída, depois tirava a lamparina do gancho, colocava-a sobre a mesa, pegava o livro na estante, abria-o e sentava-se para ler. E quanto mais ele lia, mais ele entendia, e mais brilhante e feliz isso crescia em seu coração. Uma vez aconteceu que Martuim leu até tarde da noite. Ele estava lendo o Evangelho de Lucas. Ele estava lendo o 6º capítulo, e ele estava lendo os versículos, e aquele que te bater numa face oferece também a outra, e aquele que tirar a tua capa não esqueça de tirar também a tua capa. Dê a todo homem que te pedir, e aquele que tira os teus bens não os perguntes novamente. E como quereis que os homens vos fizessem, fazei-vos vós também a eles. Ele leu mais adiante também aqueles versículos onde Deus fala: E por que me chamais de Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Qualquer que venha a mim, e ouve as minhas palavras, e as pratica, eu vos mostrarei com quem ele é semelhante ao homem que edificou uma casa, e cavou fundo, e lançou os alicerces sobre a rocha, e quando o dilúvio levantou-se, a corrente bateu com veemência naquela casa e não conseguiu abalá-la, pois foi fundado sobre uma rocha. Mas quem ouve e não pratica é semelhante ao homem que construiu uma casa na terra, sem alicerce, contra o qual a corrente bateu com veemência e imediatamente caiu, e a ruína daquela casa foi grande. Avdiate leu essas palavras e a alegria encheu sua alma. Tirou os óculos, colocou-os sobre o livro, apoiou os cotovelos na mesa e ficou perdido em pensamentos. E ele começou a medir sua vida com essas palavras. E pensou consigo mesmo: a minha casa está construída na rocha ou na areia? Tudo bem se estiver na rocha. É tão fácil quando você está sozinho, parece que você fez tudo como Deus ordena, mas quando você se esquece de si mesmo, você peca novamente. No entanto, ainda continuarei lutando. É muito bom. Ajude-me, Senhor. Assim correram seus pensamentos, ele queria ir para a cama, mas não queria se desvencilhar do livro. E ele começou a ler mais adiante no 7º capítulo. Ele leu sobre o centurião, leu sobre o filho da viúva, leu sobre a resposta dada aos discípulos de João e, finalmente, chegou ao lugar onde o fariseu rico desejava que o Senhor se sentasse à mesa com ele, e ele leu como a mulher que era pecadora ungiu seus pés e os lavou com suas lágrimas, e como ele a perdoou. Ele chegou ao versículo 44 e começou a ler, e ele se voltou para a mulher e disse a Simão: Vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas ela lavou os meus pés com lágrimas e enxugou-os com os cabelos da sua cabeça. Não me deste beijo, mas esta mulher, desde que entrei, não deixou de beijar meus pés. Não ungiste a minha cabeça com óleo, mas esta mulher ungiu os meus pés com unguento. Ele terminou de ler esses versículos e pensou consigo mesmo: não me deste água para os pés, não me deste beijo. Minha cabeça com óleo você não ungiu. E de novo Avdiate tirou os óculos, colocou-os sobre o livro e novamente ficou perdido em pensamentos. Parece que o fariseu deve ter sido um homem como eu. Eu também aparentemente pensei apenas em mim mesmo, em como poderia tomar meu chá, me sentir aquecido e confortável, mas nunca pensar em meu convidado. Ele pensava em si mesmo, mas não havia o menor cuidado com o hóspede. E quem foi seu convidado? O próprio Senhor. Se ele tivesse vindo até mim, eu deveria ter feito o mesmo? Avdiate apoiou a cabeça nos 2 braços e não percebeu que adormeceu. Martuíno. De repente pareceu soar em seus ouvidos. Martuim despertou do sono: Quem está aqui? Ele se virou, olhou para a porta: ninguém. Mais uma vez ele caiu no sono. De repente, ele ouviu claramente: Martuim. Ah, Martuíno. Olhe amanhã na rua. Eu estou vindo. Martuim acordou, levantou-se da cadeira e começou a esfregar os olhos. Ele mesmo não sabia se ouviu essas palavras em seu sonho ou na realidade. Ele desligou a lâmpada e foi para a cama. Ao amanhecer do dia seguinte, Avdiate levantou-se, fez sua oração a Deus, acendeu o fogão, preparou a sopa de repolho e o mingau, colocou a água no samovar, vestiu o avental e sentou-se à janela para trabalhar. E enquanto trabalhava, ficou pensando em tudo o que havia acontecido no dia anterior. Num momento lhe pareceu que era um sonho, e agora ele realmente ouviu uma voz. Bem, disse ele para si mesmo, essas coisas aconteceram.
Martuim estava sentado perto da janela e olhava mais para fora do que trabalhava. Quando alguém passava com botas que ele não conhecia, ele se abaixava, olhava pela janela, para ver não só os pés, mas também o rosto. O porteiro passou com botas novas de feltro, passou o carregador de água, então apareceu à janela um velho soldado da época de Nicolau, com um velho par de botas de feltro amarradas e uma pá nas mãos. Avdiei o reconheceu pelas botas de feltro. O nome do velho era Stepanuich, e um comerciante vizinho, por caridade, deu-lhe uma casa com ele. Ele foi obrigado a ajudar o dvornik. Stepanuich começou a tirar a neve da frente da janela de Avdiei. Avdiei olhou para ele e retomou seu trabalho. Psal. Devo estar ficando louco com a minha velhice, disse Avdiei, e riu de si mesmo. Stepanuich está limpando a neve e imagino que Cristo vem me ver. Eu estava completamente fora de mim, velho caduco que sou. Avdiei costurou cerca de uma dúzia de pontos e depois sentiu-se impelido a olhar novamente pela janela. Olhou novamente pela janela e viu que Stepanuich encostara a pá na parede e estava se aquecendo e descansando. Ele era um homem velho e debilitado, evidentemente ele não tinha força suficiente nem para tirar a neve. Avdiei disse para si mesmo, vou dar-lhe um pouco de chá, aliás, o samovar acabou de sair. Avdiei largou o furador, levantou-se, colocou o samovar sobre a mesa, serviu o chá e bateu com o dedo no copo. Stepanuich virou-se e foi até a janela. Avdiei acenou para ele e foi abrir a porta. Entre, aqueça-se um pouco, disse ele. Você deve estar com frio. Que Cristo o recompense por isso. Meus ossos doem, disse Stepanuich. Stepanuich entrou e sacudiu a neve, tentou limpar os pés para não sujar o chão, mas cambaleou. Não se preocupe em limpar os pés. Eu mesmo vou limpar, estamos acostumados com essas coisas. Entre e sente-se, disse Avdiei. Aqui, beba uma xícara de chá. E Avdiei ergueu 2 copos e entregou um ao seu convidado, enquanto ele próprio deitava o chá num pires e começava a assoprá-lo. Stepanuich terminou de beber seu copo de chá, virou-o de cabeça para baixo, para mostrar que estava satisfeito, colocou nele o torrão de açúcar meio comido e começou a agradecer. Mas era evidente que ele queria um pouco mais. Beba um pouco mais, disse Avdiei, enchendo seu copo e o de seu convidado. Avdiei bebia o chá, mas de vez em quando olhava para a rua. Você está esperando alguém? Perguntou seu convidado. Estou esperando alguém? Tenho vergonha até de contar quem espero. Estou, e não estou, esperando alguém, mas uma palavra acendeu um fogo em meu coração. Se é um sonho ou outra coisa, não sei. Você não vê, irmão, eu estava lendo ontem o Evangelho sobre Cristo Batiushka, como ele sofreu, como ele caminhou na terra. Suponho que você já ouviu falar sobre isso? De fato, sim, respondeu Stepanuich, mas somos pessoas nas trevas, não sabemos ler. Bem, agora, eu estava lendo exatamente sobre isso, como ele andou na terra, eu li, você sabe, como ele veio ao fariseu, e o fariseu não o tratou hospitaleiramente. Pois bem, meu irmão, eu estava lendo ontem sobre isso mesmo, e fiquei pensando comigo mesmo como ele não recebeu Cristo, o Batiushka, com honra. Suponhamos, por exemplo, que ele viesse até mim, ou qualquer outra pessoa, disse a mim mesmo, nem saberia como recebê-lo. E ele não lhe deu nenhuma recepção. Bem. Enquanto pensava assim, adormeci, irmão, e ouvi alguém me chamar pelo nome. Levantei-me, a voz, como se alguém sussurrasse, dissesse, esteja atento, irei amanhã. E isso aconteceu 2 vezes. Bem. Você acreditaria, isso entrou na minha cabeça? Eu me repreendi, mas ainda estou esperando por ele, o Batiushka. Stepanuich balançou a cabeça e não disse nada. Ele terminou de beber seu copo de chá e o colocou de lado, mas Avdiei pegou novamente o copo e encheu-o mais uma vez. Beba um pouco mais para sua boa saúde. Veja, tenho a impressão de que, quando o Batiushka andou por esta terra, ele não desdenhava ninguém e tinha mais a ver com as pessoas simples. Ele sempre ia ver as pessoas simples. Ele escolheu seus discípulos mais entre pessoas como pecadores como nós, da classe trabalhadora. Disse que quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Disse ele, você me chama de Senhor, e, disse ele, eu lavo seus pés. Quem quiser, disse ele, ser o primeiro, será servo de todos. Porque, disse ele, bem-aventurados os pobres, os humildes, os bondosos, os generosos.
Stepanuich esqueceu-se do chá, ele era um homem velho e facilmente chorava. Ele estava ouvindo e as lágrimas rolaram pelo seu rosto. Venha, agora, tome mais um pouco de chá, disse Avdić, mas Stepanuich fez o sinal da cruz, agradeceu, baixou o copo e levantou-se. Graças a você, ele diz, Martuin Avdić, por me tratar gentilmente e me satisfazer, alma e corpo. De nada, entre novamente, sempre fico feliz em ver um amigo, disse Avdić. Stepanuich partiu, e Martuin serviu o resto do chá, bebeu-o, guardou a louça e sentou-se novamente junto à janela para trabalhar, para costurar um remendo. Ele continuou costurando e ao mesmo tempo olhando pela janela. Ele estava esperando por Cristo e pensava nele e em suas ações o tempo todo, e sua cabeça estava cheia dos diferentes discursos de Cristo. Passaram 2 soldados, um usava botas fornecidas pela coroa, e o outro, botas que ele havia feito. Então o dono da casa vizinha passou em galochas brilhantes, então passou um padeiro com uma cesta. Todos passaram, e agora apareceu também pela janela uma mulher com meias de lã e bashmaks rústicos nos pés. Ela passou pela janela e ficou parada perto da vitrine. Avdić olhou para ela da janela e viu que era uma estranha, uma mulher mal vestida e com uma criança. Ela estava parada junto à parede, de costas para o vento, tentando embrulhar a criança, e não tinha nada para embrulhá-la. A mulher estava vestida com roupas surradas de verão, e por trás da moldura Avdić podia ouvir a criança chorando e a mulher tentando acalmá-la, mas ela não foi capaz de acalmá-lo. Avdić levantou-se, foi até a porta, subiu os degraus e gritou: Minha boa mulher! Ei! Minha boa mulher! A mulher o ouviu e se virou. Por que você está parado no frio com a criança? Entre no meu quarto, onde está quente, você pode gerenciá-lo melhor. Aqui, por aqui. A mulher ficou surpresa. Ela viu um velho de avental e óculos no nariz, chamando-a para si. Ela o seguiu. Desceram os degraus e entraram na sala. O velho conduziu a mulher para sua cama. Aí, diz ele, sente-se, minha boa mulher, mais perto do fogão, você pode se aquecer e amamentar o pequenino. Não tenho leite para ele. Eu mesma não comi nada desde manhã, disse a mulher, mas, mesmo assim, ela levou o bebê ao peito. Avdić balançou a cabeça, foi até a mesa, tirou o pão e um prato, abriu a porta do forno, despejou no prato um pouco de sopa de repolho, tirou a panela com o mingau, mas ainda não estava cozido. Então ele encheu o prato apenas com xi e colocou-o sobre a mesa. Pegou o pão, tirou a toalha do gancho e estendeu-a sobre a mesa. Sente-se, diz ele, e coma, minha boa mulher, e vou cuidar do pequeno. Veja, uma vez tive meus próprios filhos, eu sei como lidar com eles. A mulher benzeu-se, sentou-se à mesa e começou a comer, enquanto Avdić sentou-se na cama perto da criança. Avdić continuou batendo e batendo com os lábios, mas foi um tapa ruim, pois ele não tinha dentes. O pequeno continuou chorando. E ocorreu a Avdić ameaçar o pequenino com o dedo, ele acenou com o dedo bem diante da boca da criança e retirou-o apressadamente. Ele não o levou à boca porque seu dedo estava preto e sujo de cera. E o pequenino olhou para o seu dedo e ficou quieto, então começou a sorrir, e Avdić também ficou feliz. Enquanto a mulher comia, ela disse quem era e para onde estava indo. Ela disse: Eu sou a esposa de um soldado. Já se passaram 7 meses desde que mandaram meu marido embora, e nenhuma notícia. Vivi como cozinheiro, o bebê nasceu, ninguém se importava em me manter com um filho. Este é o 3º mês que estou lutando sem um lugar. Eu comi tudo que tinha. Queria trabalhar como ama de leite, ninguém me aceitava, sou muito magra, dizem. Acabo de visitar a esposa do comerciante, onde mora uma jovem que conheço, e eles prometeram nos acolher. Achei que era o fim da história. Mas ela me disse para vir na próxima semana. E ela mora muito longe. Fiquei cansado, e isso também o cansou, querido do meu coração. Felizmente, a Nossa Senhoria teve pena de nós por amor de Cristo e nos cedeu um quarto, caso contrário não sei como conseguiria me dar bem. Avdić suspirou e disse: Você não tem roupas quentes? Agora é a hora, amigo, de usar roupas quentes, mas ontem penhorei meu último chale por uma moeda de 20 copeques. A mulher veio até a cama e pegou a criança, e Avdić levantou-se, foi até a divisória, remexeu e conseguiu encontrar um casaco velho. Nd. Diz ele, é uma coisa pobre, mas você pode usá-la para alguma coisa.
A mulher olhou para o casaco e olhou para o velho, ela pegou o casaco e começou a chorar, e Avdiate virou a cabeça, rastejando para debaixo da cama, ele empurrou um pequeno baú, remexeu nele e sentou-se novamente em frente à mulher. E a mulher disse, que Cristo te abençoe, avôzinho. Ele deve ter me mandado para sua janela. Meu bebezinho teria morrido congelado. Quando comecei estava quente, mas agora esfriou. E ele, o Batiushka, levou você a olhar pela janela e ter pena de mim, um infeliz. Avdiate sorriu e disse, de fato, ele fez isso. Estive olhando pela janela, minha boa mulher, por alguma razão sábia. E Martuim contou à esposa do soldado o seu sonho, e como ele ouviu a voz, como o Senhor prometeu vir vê-lo naquele dia. Todas as coisas são possíveis, disse a mulher. Ela se levantou, vestiu o casaco e embrulhou nele o filhinho, e, ao se despedir, agradeceu novamente a Avdiate. Pegue isto, pelo amor de Deus, disse Avdiate, dando-lhe uma moeda de 20 copeques, resgate seu chale. Ela fez o sinal da cruz, e Avdiate fez o sinal da cruz e foi com ela até a porta. A mulher foi embora. Avdiate comeu um pouco de xi, lavou a louça e sentou-se novamente para trabalhar. Enquanto trabalhava, ainda se lembrava da janela. Quando a janela ficou mais escura, ele imediatamente olhou para fora para ver quem passava. Conhecidos passaram e estranhos passaram, e não havia nada fora do comum. Mas aqui Avdiate viu que uma velha maçã havia parado em frente à sua janela. Ela carregava uma cesta com maçãs. Restaram apenas alguns, pois ela evidentemente os havia vendido quase todos, e por cima do ombro ela tinha um saco cheio de batatas fritas. Ela devia tê-los reunido em algum prédio novo e estava voltando para casa. Podia-se ver que a bolsa pesava em seu ombro, ela tentou transferi-lo para o outro ombro. Então ela largou a sacola na calçada, colocou a cesta com as maçãs em um poste e começou a sacudir as lascas da sacola. E enquanto ela sacudia a bolsa, apareceu um garotinho com um boné rasgado, pegou uma maçã da cesta e estava prestes a fugir, mas a velha percebeu, virou-se e pegou o jovem pela manga. O garotinho começou a lutar, tentou se desvencilhar, mas a velha agarrou-o com as duas mãos, arrancou-lhe o boné e agarrou-o pelos cabelos. O menino gritava, a velha repreendia. Avdiate não perdeu tempo em guardar seu furador, jogou-o no chão, saltou para a porta, até tropeçou na escada, deixou cair os óculos e saiu correndo para a rua. A velha puxava o jovem pelos cabelos, repreendia-o e ameaçava levá-lo ao policial. O jovem estava se defendendo e negando a acusação. Eu não peguei, disse ele, por que você está me lambendo? Me deixar ir. Avdiate tentou separá-los. Ele pegou o menino pelo braço e disse, deixe-o ir, babushka, perdoe-o, pelo amor de Cristo. Vou perdoá-lo para que ele não esqueça até que a nova vassoura cresça. Vou levar o pequeno vilão à polícia. Avdiate começou a implorar a velha, deixe-o ir, babushka, disse ele nunca mais fará isso. Deixe-o ir, pelo amor de Deus. A velha o soltou, o menino começou a correr, mas Avdiate o impediu. Peça perdão a babushka, disse ele, e nunca mais faça isso, eu vi você pegar a maçã. O menino começou a chorar e começou a pedir perdão. Lá agora. Isso mesmo, e aqui está uma maçã para você. E Avdiate tirou uma maçã da cesta e deu ao menino. Eu vou pagar por isso, babushka, disse ele à velha. É assim que você os arruína, os imprestáveis, disse a velha. Ele deveria ser tratado de forma que se lembrasse disso por uma semana inteira. Babushka, disse Avdiate, isso é certo de acordo com nosso julgamento, mas não de acordo com o de Deus. Se ele vai ser chicoteado por causa de uma maçã, então o que deve ser feito conosco pelos nossos pecados? A velha ficou em silêncio. E Avdiate contou-lhe a parábola do Senhor que perdoou ao devedor tudo o que lhe devia, e como o devedor foi e começou a sufocar aquele que lhe devia. A velha ouviu e o menino ficou ouvindo. Deus nos ordenou que perdoássemos, disse Avdiate, caso contrário, nós também não seremos perdoados. Todos deveriam ser perdoados, especialmente os imprudentes. A velha balançou a cabeça e suspirou. É isso mesmo, disse ela, mas o problema é que eles estão muito estragados. Então nós, os mais velhos, devemos ensiná-los, disse Avdiate. É exatamente isso que eu digo, comentou a velha. Eu mesmo tive 7 deles, só sobrou uma filha. E a velha começou a contar onde e como morava com a filha e quantos netos tinha. Aqui, diz ela, minha força é apenas moderada, mas ainda assim tenho que trabalhar.
Tenho pena dos jovens, dos meus netos, mas que lindos filhos eles são. Ninguém me dá as boas-vindas como eles. Aksinka não irá para ninguém além de mim. Babushka, querida babushka, a mais adorável. E a velha ficou bastante sentimental. Claro, é um truque infantil. Deus esteja com ele, disse ela, apontando para o menino. A mulher estava prestes a colocar a sacola no ombro quando o menino correu e disse: Deixa eu carregar, babushka, está a caminho. A velha acenou com a cabeça e colocou a bolsa nas costas do menino. E lado a lado eles passaram pela rua. E a velha até se esqueceu de pedir a Avdiet que pagasse a maçã. Avdiet ficou imóvel e continuou olhando para eles, e ele os ouviu conversando o tempo todo enquanto se afastavam. Depois que Avdiet os viu desaparecer, ele voltou para seu quarto, encontrou os óculos na escada, não estavam quebrados, ele pegou seu furador e sentou-se para trabalhar novamente. Depois de trabalhar um pouco, ficou mais escuro, de modo que ele não conseguia enxergar para costurar. Ele viu o acendedor passando para acender as lâmpadas da rua. Deve ser hora de acender a luz, disse para si mesmo. Então ele preparou sua pequena luminária, pendurou-a e voltou ao trabalho. Ele já tinha uma bota pronta, ele virou e olhou para ele, muito bem. Ele guardou as ferramentas, varreu os recortes, limpou as cerdas e as pontas, pegou a lamparina, colocou-a sobre a mesa e tirou os evangelhos da prateleira. Ele pretendia abrir o livro no mesmo lugar onde ontem colocara um pedaço de couro como marca, mas aconteceu de ele abrir em outro lugar, e no momento em que Avdiet abriu o testamento, ele se lembrou do sonho da noite passada. E assim que se lembrou disso, pareceu que ouviu alguém andando atrás dele. Avdiet olhou em volta e viu, ali, no canto escuro, que parecia que havia gente de pé, ele não sabia quem eles eram. E uma voz lhe sussurrou ao ouvido: Martuim, ah, Martuim. Você não me reconheceu? Quem? Exclamou Avdiet. Eu, repetiu a voz. Fui eu, e Stepanuich saiu do canto escuro, ele sorriu e, como uma pequena nuvem, desapareceu e logo desapareceu. E fui eu, disse a voz. Do canto escuro saiu a mulher com seu filho, a mulher sorriu, a criança riu e eles também desapareceram. E fui eu, continuou a voz, tanto a velha quanto o menino com a maçã deram um passo à frente, ambos sorriram e desapareceram. A alma de Avdiet exultou, benzeu-se, colocou os óculos e começou a ler os evangelistas onde o livro abria. Na parte superior da página ele lia: Porque tive fome e destes-me de comer, tive sede e destes-me de beber, eu era um estranho e vocês me acolheram. E na parte inferior da página ele leu isto: Quando o fizestes a um destes meus menores irmãos, a mim o fizestes. São Mateus, capítulo 25. E Avdiet compreendeu que seu sonho não o havia enganado, que o Salvador realmente o chamou naquele dia, e que ele realmente o recebeu. O fim. Obrigado por ouvir um audiolivro de aventuras audíveis. Não se esqueça de curtir, se inscrever e ficar ligado para mais aventuras marcantes de audiolivros.